Papa 1, double target is... Chemical plant may be advised to... Alter in an underground. Tá vendo? Sim, mas está em modo edição, não está em apresentação, não. E agora? Agora sim. Estamos dando continuidade à nossa terceira e última parte. Bom, continuando, né? Aqui nós temos falando do menor número, tivemos de mortos em 27 anos, foi em 2020. Uma série de razões podem ser discutidas aí, estão apresentadas abaixo. É um conjunto delas, não é uma só, para explicar o que aconteceu aí, essa redução. Pode passar, doutor, por favor. Isso aqui são as questões, para os senhores terem uma ideia do prazo, né? Que leva desde que o policial é ferido até receber o auxílio. Levou aqui o primeiro caso, levou 1 ano e 6 meses, né, para receber a pleno o que deveria. No caso seguinte, 2 anos e 10 meses, quase 3 anos. Pode passar, doutor. Outro caso, né, também inspeção de saúde, para receber o auxílio invalidez, levou 4 anos e 3 meses. Nossa. E o último caso ainda já aguardou da hora de 5 anos para conseguir a reforma pleno, a invalidez, sem ato de serviço. Então, são processos, às vezes, que são longos, às vezes, também, em grande parte, por questões internas da própria polícia. Parece que às vezes esqueceram acreditado, né, que quem tem problema de saúde, quem tem pressa, né? Sim. Aqui nós mostramos policiais do antes e depois, né? Esse é o Camilo, foi ferido em patrulhamento e era antes ele à esquerda aqui, depois no meio, logo depois de ter sido baleado, ele perdeu massa encefálica, perdeu parte da calota craniana, ficou 4 anos aguardando pela colocação da calota craniana, né? Cabe dizer que, né, a calota craniana não é nada demais para quem tem a cabeça, né, normal e tal, tudo no lugar. Mas se pegar uma caneta como essa aqui e bater na cabeça, não acontece nada, né? Os senhores estão vendo isso, vão fazer a mesma coisa, nada. Mas quem não tem a calota, fizer isso aqui com mais força, vai entrar, Nossa. vai danificar mais ainda ou matar, porque não tem a proteção de ossos, né, da calota. Também a circulação, né, que chamam de perfusão do sistema nervoso central cerebral é prejudicada, que é a circulação do cérebro sanguínea, e a nossa Lei 6764, extremamente mal feita, né, pelos nossos legisladores que dispensam a apresentação, referente ao auxílio invalidez de R$ 3.000, mas essa lei diz que só é inválido quem é amputado, paraplégico ou tetraplégico. No caso do Camilo, ele perdeu massa encefálica, calota craniana, só falava 3 palavras, de vez em quando desligava o botão dele de cognição. Não é considerado inválido. Então não recebia os R$ 3.000. Isso é uma grave violação de direitos humanos. Está bem claro que isso aí é uma coisa grave, um fator muito grave. Esse é o Lisboa, né, ferido também em ato de serviço, cumprindo policiamento, levou um tiro na cabeça, perdeu calota craniana, massa encefálica, dá para ver na primeira foto, aí do meio, e, pasmem, ainda assim não recebe auxílio invalidez, porque não é amputado, mais uma vez, nem tetraplégico, nem paraplégico, mas conseguiu se formar em Direito há 1 ano e meio atrás, 5 anos de faculdade. Esforçado e tal, conseguiu, bem resiliente, 4 anos depois conseguiu colocar a calota craniana. Todos decorrentes de tiro de fuzil, né? Não, isso foi pistola. Pistola. Geralmente o tiro de fuzil na cabeça não tem conserto, né? Quando a gente mostrar tiros na cabeça aí, foi pistola. Nossa. Hoje, você até citou anteriormente, né? Se tivesse com esses capacetes hoje em dia, talvez não tivesse
Sim, o capacete balístico é importante. A gente tem um projeto que está caminhando com o doutor Rosenthal, desenvolver um capacete já com gel dentro dele, para que, se for atingido, o gel preenche a cavidade que foi atingida, esfria o cérebro até chegar ao socorro, aumenta muito a chance de não ter dano cerebral. Mas Excelente. isso ainda está em projeto, não existe um produto pronto ainda. Caberia a gente discutir com a indústria nacional ou com a indústria internacional. Aí falta interlocução para a gente chegar a esse nível. Quem estiver nos ouvindo e conseguir ajudar nisso, seria interessante, porque será um produto comercial altamente rentável e que vai ajudar muita gente, não só policial, mas militares, esportistas, pessoas que podem sofrer acidente de trânsito, né? E vai por aí afora. Talvez até os nossos médicos lá do GRI, do nosso grupo lá, eles são médicos militares das Forças Armadas, somente Exército e Marinha. Talvez possamos botar em contato para somar nisso aí. Sim, justo. Esse é o Cleiton, né, um cara que é um galã, dá para ver do lado esquerdo aí, e à direita, depois, como ele ficou, após ter sido baleado. Apesar disso, a gente ainda brinca com ele, dizendo que ele é um predador social. Atualmente, as namoradas são as fisioterapeutas, as médicas, as enfermeiras, né? O cara é danado ainda, pô. Isso aqui é o Jorge Pereira, né? Ele foi ferido também aí, alvejado na face, ficou com algumas sequelas de visão, audição, olfato, mas também está se recuperando. Isso é um caso muito triste, né? Aí então o Cabral, que perdeu a perna, né? Os marginais acertaram a granada nele, arrancou a perna esquerda, na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão. E aí o Vaz levou um tiro também de marginais, acertou os dois olhos, perdeu a visão, perdeu também massa cefálica, o córtex frontal e, consequentemente, paladar e olfato. O Vaz não recebe auxílio-invalidez, não recebia, pela mesma razão. Não é paraplégico, não é tetraplégico, nem amputado, considera que ele não é inválido. É uma vida muito difícil, órfão aos 15 dias de vida, Meu adotado pela irmã, mais velha do que ele, e aí, com 29 anos, ele é ferido e fica cego, ela aí larga o emprego para cuidar dele, né, que já cuidava desde pequeno, ele chama ela de mãe. Aos 38, ano passado, faleceu de câncer. Né? Essa é outra questão também, os parentes que abandonam os empregos, né, e a vida para cuidar de quem está ferido, não recebe nada. Ele faleceu, a pensão não vai para a mãe dele, quer dizer, a irmã, na verdade, é mãe, é uma questão jurídica a ser abordada e resolvida, né, na realidade. Pode passar, doutor. Selvagem novamente, mas ele era, né, como ficou depois de levar o tiro. Deus. Aqui é um caso bastante também peculiar, Camberlin, né, o Daniel Camberlin, ele é ferido, primeiro ele entra na polícia, né, sob liminar, significa que ele teve algum problema no exame social, mas entrou. E aí formou, foi designado para o UPP, aí nessa UPP ele é baleado, perde parte do intestino, grande parte, parte dos ossos do quadril, fêmur, e aí cai a liminar, vai para a PGE não informa nada à polícia, durante 2 anos ele está em tratamento de saúde, e aí a liminar chega na polícia. Chega na polícia, ele é sumariamente excluído, o que na prática isso é impossível, mas aconteceu. Né? Ficou 2 anos sem receber, a esposa teve problema psiquiátrico, né, depressão, problemas de natureza aí, psíquica, e a gente brigou durante 2 anos, aí ajudou ele a retornar, ele retornou, foi reintegrado e reformado. Né? Mas o grande problema é que esse caso, além em si de ter sido um absurdo, embora tenhamos conseguido fazer justiça, é a questão de que a última vez que a gente avaliou, existem 1.500 potenciais Camberlin na PM. Entraram sob liminar e a qualquer momento a liminar pode cair e eles vão estar nessa situação de alguns feridos, outros já doentes, outros com problemas e assim vai. Não é uma profissão como outra qualquer. Gostaria que a gente fosse capaz de alertar, principalmente o Poder Judiciário, né, da gravidade da concessão dessas liminares e também da gravidade da demora de julgamento delas, que aí permite que entre, né, e não é um serviço público como outro qualquer.
Aí o cara entra, escreve alguma coisa, tal, trabalha atrás de uma mesa, no escritório, não. O risco de vida e dano físico é iminente. Caso concreto aí do Camberlin. Assim como foi a questão da fome, né, do Betinho, quem tem fome tem pressa, quem precisa de saúde também tem pressa, né? Sim. E ele ficou 2 anos sem vencimento, né? Ele era um campeão de ocorrências, aí algumas apreensões, algumas operações dele. Sim. Um excelente policial, vários elogios, várias apreensões grandes. Isso é uma delas. É interessante que eu estou vendo, observando esses casos, se eu estiver errado, me corrija, a maioria dessas tem sido no Complexo do Alemão, né? A letalidade do Complexo do Alemão é estrondosa, né? Das UPPs em geral e das UPPs a mais problemática era o Complexo do Alemão, né? Então, eu comandei lá aquelas 10 UPPs, bem complicado. Na verdade, eram 8, né? Porque fora estava o Arará Mandela, Manguinhos, Uhum. então eram 8, né? 8 UPPs no Complexo do Alemão. Poderíamos, poderíamos considerar hoje, atualmente, Complexo do Alemão e Maré as mais letais? A Maré não chega a ter UPP, né? Mas para o UPP, para as UPPs, sim, o Complexo do Alemão, sem dúvida. Na Maré iam ser criados mais 4 UPPs, eu consegui ajudar a construir um relatório que impediu isso. Senão a gente ia ter 2 frentes russas, né? Aí fica difícil, né? Muito complicado. Essa é a sucessão de erros que a gente citou, que afetaram o Camberlin, né? E aí ele foi reintegrado depois, reformado, mas ficou 2 anos sem receber salário. Meu Deus. Atualmente recebe e tal, foi indenizado, até quando ganhou lá o atrasado, me chamou para almoçar na casa dele, fui lá, levei minha esposa, né? Conheci a família dele. Acabou se tornando um amigo pessoal, tal a dificuldade do caso, né? Porque ele chegou a ser excluído, né? O que também foi um absurdo. Não Meu deveria ter sido excluído nunca. Isso aqui são uma sequência de frases e sentimentos comuns, né, a todos os feridos graves. Se sentem um brinquedo quebrado jogado num quarto escuro e porta fechada. Quase 100% têm ideação suicida, ou seja, pensam em se matar devido ao peso que eles acham que significam para a família. Porque, via de regra, o policial ele é o provedor, né? É o alfa, é o marido, é o pai, né? É o formador da família, a liderança. E aí vira um peso, então se sente muito mal. Narraram que, por exemplo, estão em casa, né, deitado, acamado, na cadeira de rodas, houve uma sirene de uma patrulha e ficam com a expectativa, será que a patrulha vai parar para conversar comigo? Será que vão me dar alguma atenção? Vão tomar um café? Coisa muito pequena para a gente, né, que sai, anda, conversa e tal, para isso significaria muito. Então, eles têm a sensação de inutilidade, abandono e tristeza, né, que pode ser resolvida aí chamando para tomar um café, a bater um papo, dar uma palestra, mandando alguém levar uma lembrança de algum lugar para o ferido grave, seria importante. Aqui algumas atenções aos feridos órfãos e familiares, algumas foram consideradas pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos como boas práticas, saiu no manual deles que eles editaram, a edição. Criamos um grupo, né, chamado FES, Feridos em Serviço, Mortes em Serviço, Feridos em Folga e Viaturas Atingidas em Serviço, para que acelerasse, né, o processo de ajuda. Com esse grupo nós evitamos vários suicídios, que o policial desaparecia, a gente interagia, a inteligência estava junto. O grupo foi descontinuado agora por falta de interesse da instituição, da liderança, lamentavelmente. Chegou a fazer um grande efeito durante um tempo. E aqui tem uma série de medidas que visam a melhorar o convívio com o policial. Então, chamá-lo para bater um papo, visitar a unidade, visitá-lo na casa dele, tomar um café, lembrar uma lembrança, um souvenir da unidade para ele, fazê-lo sentir parte, né, da polícia, né? Os eventos do batalhão, eventos que os senhores tenham aí em algum lugar, né? Sim. Isso faz muito bem ao policial ferido. Aqui é uma série de propostas legislativas, né, que envolvem aí isenção de equipamento de proteção, porque a gente vai comprar é o mesmo preço praticamente, não tem desconto. Por exemplo, o taxista vai comprar o carro, o preço é lá embaixo. O policial vai comprar uma arma, o preço é o mesmo.
cidadão comum. Então, tinha que ter desconto nisso tudo, blindagem também, desconto na blindagem dos veículos, gratuidade em clínicas, consultórios próximo à residência, e por aí vai, né? Tem uma série de propostas legislativas aí, só pode ir passando direto. Uma pergunta, referente aos coletes hoje, como estaria a velocidade de reposição, que eles têm uma validade, né? Acho que 3 a 5 anos, os coletes. Como estaria a Sim. reposição, a rapidez de reposição Tem deles? sido repostos, né? Não tem mais aquela história de a validade ficar, né, usando o colete sem validade. Isso aí tem sido resolvido em grande parte com a ajuda da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Compra coletes em grande quantidade e distribui. E uma dúvida que tem, provavelmente, os que não assistiram o nosso vídeo aqui, referente a armas e munição, que se faz muita apreensão de munição nova, né, e armamentos, né? Isso é repassado para as polícias, e qual a velocidade disso? Foi criado um dispositivo jurídico para fazer isso. Na prática, eu nunca soube de nenhuma entrada na PM Uhum. de arma e munição apreendida vindo para os nossos arsenais. É. Não, eu não sei de nenhuma. Eu não sei de nenhuma. Houve um decreto do Alexandre de Moraes, na época era ministro da Justiça, um decreto dele, na época, que o armamento apreendido, após feita a perícia e autorização por parte do tribunal, aquele batalhão ou aquela delegacia que fez a apreensão poderia ser repassado. Os fuzis que foram apreendidos no aeroporto, acho que no aeroporto internacional, acho que foram para a delegacia. Foram encaminhados, levou meses depois. E esse decreto existe ainda. Acho que é de dezembro, a época que o Alexandre de Moraes era ministro da Justiça. Eu lembro bem disso. Eu Eu passei não por... sei Polícia Civil. Na PM, eu não conheço nenhum caso na PM de Uhum. apreensão de arma ou munição que tenha ido para os nossos arsenais. Não conheço. Posso É, até pesquisar, depois respondo ao senhor, eu quem tiver a mesma dúvida, mas não que seria até conheço. interessante, né? Seria uma grande economia também, com armamento novo e munição, né? Ah, sim, Toda verdade. semana ocorre a apreensão, né? Sim, e armamentos bons, né? Modernos, às vezes melhor que os nossos. Sim, Eu, exatamente. E com esse, mira telescópica, com silenciador, com não, vários equipamentos aí. Aí, e esse aí tem dinheiro, as. esse dinheiro ele pode depois ser direcionado para a área de saúde dos policiais, né? A própria hospital da própria polícia, né? Em vez da compra do armamento, como se está tendo Sim, apreensões toda semana, né? Seria um sim, se gasta muito, né? Se gasta muito e é lento, né? Demora muito tempo para a gente comprar fuzil, a burocracia imensa, né? Se a caminho. gente conseguir aprender parte dos arsenais dos criminosos, isso é muito interessante. Sim, Tá? ocorre. Bastante coisa, são algumas centenas, né, de fuzis e pistolas todo ano, Verdade. milhares de munições, né? Vale a pena. Bom, e aí uma série de outras normas, né, que a gente vem propondo aí. Eu queria que o senhor voltasse uma só. Eu acho que sim, esse número 4 seria muito interessante, porque muitos familiares, né, como está dito ali, esposas, mães, pais, irmãos, deixam de trabalhar, abrem mão da sua vida e de carreira para cuidar do policial ferido grave. Sim, Então, que se criasse um nome aí, o nome é só uma sugestão, um auxílio cuidador em caráter indenizatório, né, para pagar o cara que fica ali cuidando do parente. Visto qual era o salário do sujeito que ganhava, e desde que não fosse também uma aberração, e sim. se pagasse alguma coisa para esse cara, para o parente, para ele Justo. não ficar como muitos, né? No caso, a mãe barra irmã do Vaz, como a gente falou, a esposa do Fávaro, né? O sargento Fávaro, que abandonou o emprego para cuidar do marido, Uhum. a irmã barra mãe do Vaz para cuidar do irmão, e assim vai, né? Pode passar, por favor, Passando aqui. também. Algumas ações aí da ABERJ, né? Associação Beneficente Herói do Rio de Janeiro, aí uma série de desfiles cívico, né? No 7 de setembro, só pode ir passando direto. Aí outro desfile também, Fábula aí, né? sim, aqui também no 7 de setembro de 2019, que é uma festa que a gente chama de Natal Azul, que é para as crianças, filhos, né? Policiais mortos e feridos, órfãos, aqui, ó, com a criançada também no 7 de setembro. Aí a presença de alguns heróis aí feridos. Que um evento de airsoft faz com que o pessoal ferido se motive muito.
gosta muito, lida com armamento, né? Sente de novo ali interagindo. E ainda arrecada aqui a reunião antes do Airsoft, né, o briefing, e ainda arrecada valores, né, fraldas, alimento não perecível, sempre ajuda aí o pessoal que está necessitado. E empolga muito, né? Vários alunos aí do curso de formação de soldado participando da operação, né? Vibraram e gostaram. Isso aqui é o lançamento do documentário, Heróis do Rio de Janeiro. A gente conseguiu que fosse feito o filme praticamente de graça, né? O custo foi R$ 10.000 bancado por um empresário. Então, o resto gratuito, né? E o documentário está disponível no YouTube, gratuito, batendo 500 mil visualizações, chegando lá, e ganhou 2 prêmios no Festival de Cinema Militar, a gente nem esperava. Melhor filme, melhor direção. A diretora é essa que está aqui ao meu lado, né? É a segunda da esquerda para a direita, a Miriam, né, que é uma intelectual, ajudou e fez de graça a direção do filme, edição, montagem. O André Kahn é um empresário que ajudou a financiar, Uhum. também um visionário. Aqui está Sargento Lídia e Major Elaine ali à direita. Isso foi o Simpósio Nacional de Vitimização, o senhor esteve lá, né? Sim. Lembra? Reunimos as polícias do Brasil inteiro para discutir essa questão de vitimização, que era um tabu, não era abordada, não era tratada, não era comentada, era escondida, né? Dava uma estatística assim, quem estava em serviço fardado naquele dia, então aparecia um número lá pequeno, né? Fazia por 100 mil para diluir mais ainda, e aí a gente conseguiu mostrar a realidade. Tiveram mais ou menos 5 mil pessoas nesse evento. Foi lá no Centro de, Sul-América, não? Centro de Convenções da Sul América no centro. Isso. Parece que mudou de nome agora, mas não lembro o nome atual. É um lugar mesmo. É o Mudou. mesmo, né? Foi um evento muito bom, muitas discussões frutíferas, propostas. Na época, o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, apoiou muito. O Abraão teve lá também, falou, o amigo Abraão, Alexandre Abraão. Teve o juiz, não, o juiz também, que força amiga da polícia. Pode passar o todo. Aí a presença da imprensa, pode ir. E grande parte desse simpósio foi custeado por algumas empresas, algumas estão com um símbolo ali, para colocar estandes, né, no simpósio e dar uma pequena palestra, e pagaram lá algumas cotas e aí custearam o evento. Acho que do evento, 10% foi com dinheiro público, 90% foi com custeamento de empresas grandes aí da área de segurança. Pensar até fazer uma segunda edição, né? A gente tem isso tudo pronto, planejado, um evento internacional, com chamada de palestrantes até do exterior, só que não conseguiu evoluir. Acabou que Podemos ver isso. mil, mil e uma dificuldades, aí acabou não indo para frente. Mas o planejamento está todo pronto. É que foi até lembro que conversamos sobre isso, teve o problema da pandemia depois, né? Exatamente, essa foi uma questão nuclear aí dessa história. A pandemia esfriou o ânimo geral, né? Ninguém mais podia se reunir, não podia. Aí não tinha como fazer um simpósio, acho que ele estava planejado para 2020, na ideia originária, 2021, no auge da pandemia, né? Não teve como ter. Agora que as coisas estão voltando ao normal, né? Uhum. Então, 5 mil participantes. Agora a situação na China lá anda bem complicada. 500 mil contaminações por dia. Já está assim, é? Já. Então, Tá muito sério lá o negócio. Tá grave. O problema é chegar em outros países, né? sim. Isso aqui é o parte, né, do abdômen do Cabo Alberto. Foi ferido, Nossa. ele ia para a 8ª operação, já para ser desenganado. Aí o médico daquela, um falando com o outro, vamos operar, não vamos, vamos, não vamos. Aí descobriram, né, o pano, olharam, o cara está dizendo aqui que é impossível, só questão de opinião, então vamos tentar de novo. Hoje ele está curado, apto a instrutor de tiro no SEAT. Foi baleado enquanto estava em serviço. Estava em estudo ainda no Cefap e o pai dele foi morto em serviço, que era PM também. Aqui é algumas. Esse é o símbolo da ABERJ, né? Uhum. Associação Beneficente. Pode ir, doutor. Esse é o Vaz, né, que a gente mostrou antes, recebendo aqui um óculos israelense, que a gente
conseguiu comprar para ele para mitigar um pouco o problema da visão. O óculos enxergava por ele e falava com ele o dispositivo aqui na haste do óculos. Então, reconhecia pessoas, cores, moedas, lia livros em 3 idiomas. Então, dava um certo ganho de vida, né, ao Vasco. Tecnologia, sabendo usar a tecnologia a favor. Esse foi o item mais caro que a gente comprou para a Berge até hoje. Um desconto foi R$ 19.000. Nossa. Se fosse esperar a licitação, não ia comprar nunca, né? Ou então ia comprar o pior do mundo, pelo preço mais alto ou mais baixo, mas, né, sem a velocidade necessária, né? A pessoa sem visão, né? Isso aqui é o Lovat, ela foi baleada por uma rajada de Glock, uma pistola Glock modificada. Um grupo de menores de idade foi se aproximando dela fardado com outro policial. Quando chegou bem perto dela, um sacou a pistola e encheu ela de tiros. 2 ou 3 tiros acertaram ela, mas está se recuperando. A gente comprou essa órtese para ela aí pela Associação Beneficente. Eles têm usado o multi-extensor, o extensor da pistola, né? Extensor. É. Esse aqui é o Alexander, né? O Fávaro foi ferido na UPP Falé Fogueteiro, a gente falou, o sargento Fávaro, né? Baleado, né? Tetraplégico, e aqui no mesmo local, o Alexander perdeu as 2 pernas, arremesso de granada contra ele. Nossa. Por pouco não morreu também. Também é um cara ativo, se recuperando, mora ali por Volta Redonda, ali. Já tivemos visitando ele também. Grande pessoa, ele e a esposa. Esse é o Cleiton, né, que a gente já tinha falado antes. Ele aqui está muito feliz porque ele está ganhando uma cadeira higiênica, né? Talvez grande parte não saiba o que é isso. A cadeira higiênica serve para necessidade fisiológica e para tomar banho, né? Bota embaixo do chuveiro. Ele não tomava banho decente no chuveiro há 6 meses, porque só usava lenço umedecido e toalha molhada. Com essa cadeira aí que custa R$ 2, R$ 3.000, ele passou a poder voltar a tomar um banho, coisa que a gente faz corriqueiramente e nem liga, né? Mas para ele foi motivo de uma festa, que, para os senhores terem uma ideia das necessidades. Aqui o aparelho curativo a vácuo, né? O VAC para questão de úlcera de contato, vulgarmente chamada de escara. Quem fica sentado muito tempo ou deitado muito tempo acaba tendo isso. Uhum. Seu projeto foi por nós, fotografias, aqui num shopping em Volta Redonda, fizemos isso em alguns lugares. Aí botamos, as pessoas ficam olhando as fotos e a legenda do que é a foto, quem é a pessoa, descrito. Pode passar, por favor, doutor. Ali está o pai e o filho. A gente tirou a foto sem ensaio. Está mostrando ao filho, olha, isso aqui é policial e tal, herói. Projeto muito bacana. Tá? Isso aqui é o Rafael Cabral, perdeu a perna, né? Como eu disse antes, explosão de uma granada arremessada contra ele na Vila Cruzeiro. A guarnição dele, para salvar a vida dele, criou escudo humano com os próprios corpos debaixo de fogo de AK-47 para retirar ele. Teve 3 infartos e conseguiu sobreviver. Esqueci de... Pode ser o Santa Rosa, também perdeu a perna em combate contra o crime organizado, defendendo policiais mais modernos, inclusive. Esse é o sargento Alex Fávaro, a resiliência encarnada, como eu brinco com ele. Alguém excepcional, tetraplégico. A esposa abandonou o emprego para cuidar dele. Por sorte dele, a esposa é enfermeira, então mantém ele extremamente bem tratado. A gente brinca que ele é mais bem tratado que a gente, que está em condições aparentemente normais, né? E, assim... Inclusive o teu vice-presidente, né? Da associação. O vice-presidente da Berge, assim, 45 dias que ele ficou na UTI, ele teve 90 infartos. Nossa. 90. Uma média de 2 por dia. Sobreviveu. Então, alguém que tem uma resiliência, assim, fora do normal. Tá? E aí nós estamos terminando. Esse é um dos endereços das mídias sociais da Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro, da Berge, né, para quem quiser nos ajudar, nos apoiar, conseguir aí ajudar com o que é que seja possível. Os problemas são sempre maiores do que os meios. E é interessante saber que existe para nos ajudar aí no que for possível. Aí então o meu contato pessoal, meu número de celular pessoal, e-mail pessoal, não muda, né? E mais uma vez agradeço aí o tempo e a atenção dos senhores, em especial ao senhor doutor Birajara Favila, que
nos deu a chance de mostrar um pouco desse problema pouco conhecido, né? Antigamente até escondido, mas que agora a gente tem chance de ventilar com um aliado de alto nível como o senhor. Eu agradeço em meu nome, no nome de milhares de Uhum. mortos e feridos, e órfãos e viúvas, essa chance. Muito Com obrigado. certeza vai ser amplamente ventilado. Todos aqueles que, quando ficar pronto a primeira e segunda parte dessa excelente apresentação, e criminalidade e vitimização policial, que vão ter uma análise mais criteriosa do que realmente acontece, os perigos que os policiais sofrem, que praticamente que nós vimos desde o início é uma guerra. Armas de guerra, granadas, treinamento tático, uso de mercenários. Só existe numa guerra. Só existe numa guerra. Então, quem dizer que não estamos numa guerra está mentindo. Eu acho que a polícia, aquela velha frase, é a última fronteira, é o último muro. E se não tiver a polícia militar, como será? O que o cidadão irá fazer? Então, acho que é uma situação extremamente grave, muito grave. Como eu disse anteriormente, quem tem fome tem pressa, e quem precisa de cuidados médicos também tem muito mais pressa, principalmente do que foi apresentado aqui, os tipos de ferimento, os fuzis, pistolas e principalmente granadas, né? Que em qualquer lugar do mundo isso só acontece em guerra, né? Eu não conheço nenhuma polícia do mundo que tenha ferimento por granada. Eu não conheço. Por mais que a gente tenha pesquisado aí. Uhum. O tiro é até comum, né? Em Sim, polícias que há mais confronto. Agora, granada, novidade. Assim como o recente uso de fuzil antimaterial calibre .50, também é novidade. exatamente. Tanto que até nossos hospitais aqui, os hospitais públicos, acabaram se tornando os médicos nossos, os maiores especialistas em tiros de fuzil, né? Ferimentos, né? Cometidos, né? Sim. Parece. E eu acho que houve até uma história 3 anos atrás, 4 anos atrás, e um médico brasileiro foi fazer uma conferência e ele falou que ele faz atendimento de guerra. E o público riu, né? O público riu, não levou a sério. Quando ele começou a mostrar as imagens, mudou completamente. Mudou completamente. Que realmente o pessoal se convenceu que são os médicos de guerra, hospitais públicos brasileiros. O Atendimento. senhor tem um episódio que eu acho que a gente já falou em outro, não, Hein? uma parte anterior, né? E também tem outro episódio que eu lembrei agora da CORE, né? A Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, foi a Israel, né, para ver um modelo blindado lá e descrever o cenário, né, para o pessoal militar e técnico da empresa israelense lá. Aí os Exatamente. caras se reuniram lá e discutiram: olha, a gente recomenda para vocês, não é um blindado para tropa, é um tanque com esteira, com canhão de 120 milímetros. Quer dizer, a gente ri, mas é uma realidade tão absurda que é uma Uhum. realidade de guerra. O israelense disse que a gente tinha que comprar um tanque. Aí sugeriu o modelo de tanque lá que eles tinham para resolver o nosso problema. Uhum. Tá? E falando em atualidades, qual a sua opinião, análise? Hoje a Polícia Militar está para comprar o capacete de proteção e adquiriu 2 blindados médicos, né? No caso o GESA, né? Que demorou a sair, muita burocracia, mas antes tarde do que nunca, e adquiriu recentemente 2 blindados para apoio médico. O que você acha dessa? Sim, acho fundamental a compra dos capacetes. Se for possível ainda, né, conversar com o doutor Renato Rosenthal, que é um pesquisador que está desenvolvendo um gel para acoplar no capacete, para melhorar, em caso de ser atingido, ele mantém a temperatura e protege o cérebro. E quanto à ambulância blindada, né, do GESA, fundamental, né, a aquisição que vem ainda da época da doutora Miriam Breutmann, né, Uhum, coronel médico excepcional, né, uma planejadora de primeiro mundo, uma força amiga demais, e ao mesmo tempo é paradoxal, né? A gente comemora a chegada disso,
mas observa que não há notícia também de uma viatura ambulância blindada numa polícia. Entendeu? Também devemos ser o primeiro caso. É igual o caso da escavadeira, né? A retroescavadeira blindada. Também não tem lugar nenhum no planeta. É mais uma exclusividade daqui, né? Aqui O tem nosso coisas, cenário de guerra, né? exatamente. Infelizmente. Às vezes, como diz o velho ditado, tem coisas que nem o próprio diabo acredita que acontecem no estado do Rio de Janeiro. Já teve vários documentários demonstrando isso, cenas de uma guerra particular, entre outros, diversos documentários. A impressão que passa é que a coisa se repete, se repete, se repete e nunca tem uma solução. Felizmente, parece que, até falo nas minhas palestras, o sistema foi feito para não funcionar. E agradecer o Coronel Cajueiro pelo excelente trabalho, a Associação Beneficente, que vem sendo um grande diferencial nesse trabalho, nesse apoio, e um exemplo de apoio aos direitos humanos exemplar aos nossos policiais e também familiares, que isso é extensível, né? Não tem como um policial que fica ferido, a família também é ferida. E passar, então, ao Coronel Cajueiro suas considerações finais. Agradecer novamente ao senhor, doutor Birajara Fadila, né, a oportunidade. É uma honra, satisfação, um prazer estar falando aqui com o senhor, das forças, né, mais amigas nossas da Polícia Militar, e dizer que qualquer coisa que nós tenhamos falado aqui é pouco diante da gravidade dos problemas que policiais enfrentam. E que vale a pena os senhores conhecerem eles, que apesar de tudo isso, são pessoas altamente inspiradoras, vibrando e deram as suas integridades físicas, mentais e as vidas para proteger desconhecidos, né, em defesa da lei e da ordem. Nosso muito obrigado, doutor. Então, para os senhores que assistiram esse vídeo, somar e multiplicar. A associação conta com todos nós, todo o seu apoio será muito valoroso e de extrema importância para os nossos heróis policiais e seus familiares. Muito obrigado. Obrigado.